Os dois filhos de Ana aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu já estava bem, com a voz bem cansada. Esses dias têm sido dias difíceis. Uma reunião muito pontual nós tivemos com os servos. E eu tenho dois cajados. Esse cajado aqui, o pastor Wesley, nosso amigo, profeta, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele foi no monte orar sozinho, coisa de profeta, às vezes vai com um povo, às vezes vai só. E nessa ocasião ele foi só. Quando ele chegou lá no monte, ele se deparou com esse cajado. E quando ele pegou no cajado, e disse aqui, que Deus disse: esse cajado não é para você. É para você levar para o meu filho Mardoni, entregue a ele. E assim ele o fez, e eu o tenho até hoje. Depois, o Mateus, marido da Gabriela, da Joquebede, é uma pessoa só, tá? Não é, eu falo assim, né? Penso que era marido da Joquebede e da Gabriela. Não, Joquebede e Gabriela, ou Gabriela Joquebede, eu não sei qual a ordem. Me deu esse cajado com várias inscrições em hebraico. Ele é especialista nessa língua também. E nesses dias difícil foi a reunião de hoje à tarde. Difícil essa ministração de agora à noite. Eu estava em casa, no meu secreto, agora à tarde, orando. E o Senhor me deu essa direção. Eu vim e coloquei um cajado na hora da reunião. Depois coloquei o outro cajado, agora na hora do nosso culto. Porque me lembrei, quando a autoridade de Arão foi questionada, e Deus mandou Moisés pegar o cajado dos 12 príncipes de Israel, das 12 tribos de Israel, e mandou colocar o cajado dos 12 príncipes. E naquela noite, o cajado de Arão floresceu. Então eu coloquei os dois cajados que eu tenho, presentes que meus amigos me deram. E esse povo dessa intercessão, esses profetas da casa são perigosos demais, viu? Quando eu me deparei, já era no quarto louvor, e eu já estava para reclamar com a Aline. Eu digo: e não vem orar por mim? Eu vejo orando por todos os pastores, e acho excelente isso, maravilhoso isso, e não vem orar por mim? Daqui a pouco vem a geração mais incendiada dessa igreja. Me perdoem as crianças, me perdoem as crianças, me perdoem os jovens, me perdoem os adultos, me perdoem os anciãos, mas a geração mais cheia do fogo desta igreja são os teens. E daqui a pouco eles vieram e intercederam por mim. Aí o coração do velho não aguenta mais. Mas aquela foi a representação nítida de que o cajado está florescendo, sim. De que o cajado continua florescendo, sim. A última vez que eu ministrei essa palavra foi no domingo, 10 de dezembro de 2017. Naquele final de semana nós estávamos comemorando, celebrando ao Senhor 4 anos de ministério. Um pastor que eu tentei buscar na memória, e ela é fraca, não havia transmissão no YouTube ainda, nossa, né, pelo menos. Um pastor que eu não lembro mais quem foi, ministrou no sábado, inclusive, que nós ordenamos a pastores, os pastores João Paulo e Elinete. Eu preguei naquele domingo, e a mensagem que Deus me deu foi mais ou menos essa. Naquela ocasião, o Senhor me deu o título: só precisamos dos 300. E pelo que já ouvi mais de uma vez ele testificar, naquela ocasião, era a segunda vez que o presbítero Jonatas, ainda presbítero, e a diaconisa Jaqueline, ainda diaconisa, estavam nos visitando.
E quando eu preguei essa palavra, o Senhor testificou o coração deles. E desde então, eles fazem parte desta família. E hoje são pastores dessa casa. E o tema hoje é diferente, porque o Senhor trouxe novas revelações, contextualizou para o momento que nós estamos vivendo. Por isso o tema de hoje não é só precisamos dos 300. O tema de hoje, Breno, coloca aí para eles. Coloca aí, Breno. Entre o computador, atrás do computador tem uma pessoa, e é um querido filho. O tema de hoje, e ele estava tão aflito, me perguntando que hora que eu ia pedir o tema, e eu disse que era logo no começo, e eu estou pedindo no começo, mas isso deve ser culpa do Rafael, que não deixou o tema ali no ponto para ele, e eu estou esperando ele colocar para anunciar o tema. Rafael, você prejudicou um dos mais queridos meus nessa mídia. Separados para esse tempo. Separados para um propósito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque toda essa introdução da introdução. Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, querido, de pessoas feridas que não querem cura, querem apenas lamber as feridas umas das outras, pessoas tão frágeis que tudo é ofensivo, tudo é indireta, tudo é afronta. Mas eu quero dizer com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, com muito zelo, com muito temor ao Senhor, eu não sou homem de indiretas. Nunca usei esse púlpito para vomitar a minha alma. Só houve um tempo que eu fiquei muito magoado com essa igreja, porque acreditaram numa calúnia terrível que contaram de mim, já estão contando outras. Sempre foi assim. Mas a máxima que eu tenho comigo é: tenha uma vida tão íntegra que para falarem mal de você vão ter que mentir. E naquela época que eu fiquei magoado com essa igreja, eu me disciplinei. Passei um mês inteiro sem subir no altar, porque eu não queria usar o microfone para vomitar a minha alma. Nunca fiz, nunca farei. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se alguma parte da mensagem de hoje atingir o seu coração, não será uma indireta, será uma direta. E não será minha, será do Espírito Santo, porque Ele quer alcançar o teu coração. Tudo que eu venho orando nestes dias, queridos, nada mais eu estou orando do que isso. É que o Espírito Santo dê a vocês discernimento de Espírito. É tudo, Kadosh, que vocês estão precisando nesse tempo. Lembrem-se do que diz Provérbios 3:11. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho que quer bem. Amém? Então vamos ao texto base da mensagem de hoje. Juízes capítulo 7, versículo 1. E aconteceu algo que, quando eu subi aqui, que abri a Bíblia, ainda no escuro abriu em Juízes 7. E não está marcado não. Deus vem confirmando desde ontem essa mensagem. Juízes capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao Monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais. O povo
que está contigo é numeroso demais. Repita comigo: o povo que está contigo é numeroso demais. Para que eu entregue a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Este povo ainda é muito numeroso. Repita comigo: este povo ainda é muito numeroso. Faz-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os soldados à beira da água, e o Senhor lhe ordenou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros. É com os 300 guerreiros. Tem gente pegando no espírito. É com os 300 guerreiros. Repita comigo: é com os 300 guerreiros. Que lamber a água, que vos salvarei a todos, e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Assim, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300. Mas ficou com os 300. Mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas, dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Os que palavras não podem explicar, e leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ah, como ele ouve. ouvi o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, Não dá para viver. Não, para onde iremos? sem sentir a tua presença No meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero De novo aqui, poder. clamando pelo teu poder, pela tua presença. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Não tem pra onde ir. Servirei porque comigo está. Se o Senhor estiver comigo, como está? Sofrer contigo é bem melhor Do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Ah, como o Senhor sabe. Logo as lágrimas meus olhos Vem molhar como um sinal que tu estás. E se o Senhor estiver, nada mais importa. E se o Senhor está, nada mais importa. Oh Jesus, a ti confesso, Não dá pra viver sem sentir
vir à tua presença. Você sabe o meu coração, você conhece. Meu ser, Separe hoje. eterno dependente. Separe hoje o exército. Ser humano tão. Separe hoje o exército teu. Estou de novo aqui. Aqueles que estão separados para esse tempo. O que o Senhor escolheu para esse propósito. Separe hoje, meu amigo, Espírito Santo. Eu não posso separar. Eu não posso escolher, mas o Senhor pode. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que. Separe o exército, ele é teu. Você é o comandante. Você é Jeová Sabaoth, o Senhor da guerra. Que a tua palavra separe. Que a tua palavra selecione os separados para esse tempo. Os separados para esse propósito. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Esse tem sido um ano difícil demais. Muito difícil. Para mim, pessoalmente, para esse ministério, o ano mais difícil desse ministério. Alguns estão deixando de acreditar no que Deus tem para essa casa. Mas tudo bem. Ainda tem 300 que acreditam. E como confirmação dessa palavra, esse jovem empreendedor, dono da JL Confecções, a melhor empresa de confecções do Brasil, dono da marca Keilo, juntamente com o pastor Jonatas, ontem me deram uma surpresa, me presentearam com essa camiseta, como confirmação dessa palavra de hoje. Por isso eu estava de jaqueta e todo mundo achando que eu ia agora andar só de jaqueta, não era, Ana Clara? Eu estava de jaqueta para esconder a camiseta. Depois você vai poder comprar em algum momento aí, tem que falar com ele, dependendo da quantidade, ele não fabrica poucas peças. Mas se você é um dos 300, você vai falar com o pastor Jonatas ou com o Júnior para adquirir essa camiseta. Tem que fazer 300? Amém. Mas ainda há 300 que acreditam. E eu quero iniciar essa mensagem mandando um recado para Satanás. Essa casa está de pé e vai continuar, porque ela não está edificada no nome do Mardônio, no nome da Jô, nunca esteve edificada no nome de um homem, ela está edificada no nome de Jesus. Ela está de pé e vai permanecer de pé. Porque ela não está edificada no nome do Mardônio. O nome do Mardônio não tem nenhum poder. Ela não está edificada no nome da Jô. O nome da Jô não tem nenhum poder. Ela não está edificada no nome de nenhum dos 17 casais de pastores desse ministério. O nome deles não tem nenhum poder. O nome todo poderoso é o nome de Jesus. E é sobre esse nome que há 13 anos essa casa está edificada. A tempestade está batendo contra ela, o rio está batendo contra ela, os ventos fortes estão batendo contra ela, mas essa casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Mas o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui em diante. Porém, contudo, todavia, eu tenho absoluta certeza, para cumprir o que o Senhor tem prometido para essa casa, nós só precisamos dos 300.
Nós só precisamos dos 300. Nós só precisamos daqueles que estão sendo separados para esse tempo, daqueles que estão separados para um propósito. Deus está separando nesse tempo um exército de Gideão. E o nome de Gideão significa grande guerreiro, feroz. Se você não é um grande guerreiro, se você não é feroz, você não vai aguentar o que nós estamos passando. E eu te digo com muito temor, com muito amor, com muito zelo: se você não é um grande guerreiro, se você não é feroz, pede para sair. Porque só os guerreiros, grandes guerreiros e ferozes guerreiros do Senhor, vão enfrentar e vencer essa batalha para a glória do Deus vivo. Que é isso, apóstolo? O Senhor está mandando a gente sair? Não, não. Sempre que sai alguém, eu sinto, eu me entristeço, eu me abato, sempre. Até os que dão trabalho, eu me abato. Nunca celebrei alguém que saiu desse ministério. E depois de 13 anos, eu aprendi a conviver, não é acostumar. Eu aprendi a conviver com estas idas e vindas. Quando eu me reconciliei há 20 anos atrás, numa igrejinha lá no Bom Jardim, chamado Ministério Domini, e depois o Senhor me levou para um outro lugar, para que chegasse até aqui hoje. Eu fui conversar com a pastora e pedi a bênção dela, ela me abençoou. E ela tinha um pai que eu respeitava muito, um homem de muitos anos de ministério. Eu fui conversar com ele também, porque eu queria sair de maneira abençoada. E ele me falou uma coisa que hoje serve muito para o meu ministério. Ele disse: irmão Mardônio, igreja é igual açude. Todo dia entra peixe, sai peixe, entra peixe, sai peixe. Aquilo ao longo de 13 anos, e fora os outros ministérios, mas ao longo de 13 anos sendo pastor principal desse ministério, eu entendi que é assim, que é dessa maneira. Realmente, todo dia sai, entra. Eu falava na reunião de servos que quarta-feira eu me abati. Porque uma pessoa que nós investimos tempo, dinheiro não, tempo, atenção, amor, carinho, respeito, honra, ordenamos, simplesmente saiu do grupo. E quando um pastor dos nossos foi falar com ela para perguntar o que estava acontecendo, ela foi super arrogante. E quando eu ouvi o áudio dela, eu digo: para que isso? Porque era assim. Ninguém é obrigado a passar o resto da vida aqui. Mas por que desse jeito? Por que dessa maneira? E me abati naquele instante. E durante aquela madrugada chorei, orei. E na quinta-feira eu estava com a Mari. E a gente ali trabalhando, resolvendo pendências. E ela começou a falar umas coisas que penetraram profundamente ao meu espírito. E naquele instante, nunca houve na história desse ministério, em 13 anos, 12 pessoas entraram no grupo. 12 novos membros disseram: nós queremos congregar nessa casa. E eu comecei a olhar, tentando segurar as minhas lágrimas diante da Mari e dos filhos dela. Por que tinha que ser naquele dia? Por que tinha que ser 12? E o Espírito Santo falou ao meu espírito: porque 12 é o número de governo. E eu quero te provar, Mardônio, que eu ainda estou no governo dessa casa. Eu ainda estou no governo desse ministério. O seu trabalho é descansar em mim, Mardônio. Mas a batalha que esta casa está enfrentando, só os grandes e ferozes guerreiros vão suportar.
Ouvindo isso, talvez você diga: essa batalha não é para mim. Eu quero a zona de conforto. O que eu quero é apenas sentar na cadeira domingo à noite e ouvir uma palavra que massageia o meu ego. Tudo bem, você tem esse direito. Mas se o que você quer é ouvir uma palavra domingo à noite que massageia o seu ego, talvez esse lugar não seja para você. E talvez você esteja pensando: essa batalha não é para mim. Gideão também pensou. Juízes 6,15 diz assim: ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Talvez você esteja dizendo como Gideão: eu sou da favela, eu sou da vila, eu sou da menor família, eu sou da família mais humilde, eu sou fraco. Mas Deus manda te dizer: Ele escolhe as coisas fracas para anular as fortes. É na sua fraqueza que Ele manifesta o poder dEle. Quando Gideão achou que aquela guerra não era para ele, Deus responde como voz de muitas águas. Em Juízes 6,16, e Deus responde: mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Que promessa tremenda Gideão recebeu naquele ano. Eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Eu estarei contigo, respondeu o Senhor. Não importa a sua família, Ele estará com você. Não importa se você é o menor da casa, Ele estará com você. Não importa quem você foi, Ele estará com você. Kadosh, você recebeu uma grande promessa nesse ano, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Voltando ao capítulo 7 de Juízes, o versículo 1 diz que Deus chamou Gideão para a batalha quando ele estava na fonte de Arode. E o nome Arode no original hebraico quer dizer medo. Tem gente aqui que ele já chamou. Tem gente aqui que ele já ativou. Tem gente aqui que ele já entregou talentos. Tem gente aqui que ele já entregou dons. Tem gente aqui que ele já ativou em um dos 5 ministérios e ainda está com medo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai arrancar esse medo nessa noite e vai mostrar quem Ele é na tua vida. Não é mais tempo de medo, é tempo de avançar. É tempo dos grandes guerreiros ferozes se levantarem nesse tempo. Esse medo vai ter que sair hoje. Porque 1 João 4 diz que o amor lança fora todo medo. Esse medo tem que sair hoje, porque se esse medo não sair de você, infelizmente, é você que vai ter que sair. Ou o medo vai sair de você, ou o próprio Deus vai tirar você. Não sou eu que vou tirar. Por quê? Porque o que Deus quer entregar é Midian. O que Deus quer entregar para nós é Midian. O que Deus quer entregar para nós é Midian. E o nome Midian do original hebraico quer dizer peleja. O que Deus quer entregar para nós é uma peleja. Apóstolo, mais peleja é, irmão. Porque o Senhor quer nos fazer mais que vencedores. E vencedores vencem dores. Quanto mais peleja nós tivermos, mais vitória nós teremos, e mais despojos nós teremos também. Quer moleza? Raspa a cabeça. Eu já disse isso aqui, está virando meu jargão. Quer moleza? Fala com o Paulinho, o dono da melhor barbearia de Fortaleza, K8. Fala com o Paulinho, ele raspa a tua cabeça. Tu pega um lençol em casa, se veste só com o lençol e vai para a Pastor Ferreira. Acende os incensos e vai ser Hare Krishna.
Quer moleza? Vai ser Hare Krishna. Porque o reino de Deus é tomado pela força. E só os grandes e ferozes guerreiros entrarão nessa peleja para terem a vitória. Só os corajosos vão entrar nessa batalha. Só os corajosos vão entrar nessa peleja. Mas antes de Deus entregar Midian, o versículo 3 diz que Deus vai levar o seu povo para o monte Gileade. E o nome Gileade, do original hebraico, quer dizer monte de testemunho. Deus está gerando em soldados guerreiros aqui grandes testemunhos. Agora não tem testemunho sem prova. Eu vou repetir mais uma vez. Não tem testemunho sem prova. Não tem vitória sem guerra. Quando Gideão recebeu a promessa, logo em seguida a ele receber a promessa, ele olhou para o lado e tinha uma grande multidão com ele. E como é bom ter uma grande multidão conosco. Sou pastor de vários pastores, da Kadosh e de fora da Kadosh. Todo pastor quer ver a igreja lotada. Todo pastor quer uma multidão o seguindo. Todo pastor quer uma multidão o seguindo. Que pastor não gosta de ter a sua igreja lotada? O pastor que não gosta de ter a sua igreja lotada tem alguma coisa errada com ele. Quando Gideão recebeu a promessa, ele olhou para o lado, de repente, porque as coisas de Deus são de repentes. Tinha 32 mil. Você já pensou um pastor receber uma ordenação pastoral e do dia para a noite tinha 32 mil congregando com ele? Aí o pastor olha para aquela multidão e diz assim: está começando a se cumprir a promessa de Deus na minha vida. Só que Deus olha para Gideão e diz o quê? O povo que está contigo é numeroso demais. Este povo ainda é numeroso demais. É com os 300 guerreiros que eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Não é com a multidão, é só com os 300. Não é com a multidão que eu vou cumprir o que te prometi, Kadosh. Não é com 32 mil, Kadosh, que eu vou cumprir o que te prometi. Não é com 10 mil que eu vou cumprir o que te prometi. É só com os 300. A promessa foi feita apenas para os 300. E são os 300 que vão viver o cumprimento dessa promessa. No Monte Gileade eram 32 mil com Gideão. Só que 22 mil. 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 Acho que é a pilha, vai acabar de novo. Já acabou. Só que 22 mil estavam tremendo de medo. A maioria estava com... Sabe por quê? Porque não se ganha uma batalha com a maioria. Não se ganha uma batalha com a maioria. Se ganha uma guerra com Deus. E o muito com Deus, e o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus ainda é maioria. Eu vou repetir para você pegar no seu espírito. O muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus ainda é maioria. E no Monte Gileade, Deus separa 22 mil para irem embora. Não foi Gideão que separou? Foi o próprio Deus. A Bíblia não diz, mas todo pregador tem isso. É a nossa interpretação, é a nossa exegese.
Não, exegese não, interpretação mesmo. Eu fico imaginando Gideão contemplando aqueles 22 mil indo embora. Quantos daqueles 22 mil Gideão confiava? Quantos daqueles 22 mil Gideão queria perto? Quantos daqueles 22 mil o Gideão pensou em que algum daqueles seria o seu sucessor? Quantos daqueles 22 mil eram as pessoas mais próximas de Gideão? Quantos daqueles 22 mil Gideão investiu tempo, investiu oração, investiu discipulado, investiu preparo, ensinou a guerrear, ensinou a ter discernimento da guerra? Quantos? Só que agora ele tem que contemplar, ver os 22 mil indo embora. Quantos daqueles 22 mil Gideão imaginou junto com ele levantando a taça da vitória? Só que agora 22 mil estavam indo para casa, embora, porque estavam com medo. Se eram 32 mil e 22 mil eram os medrosos, os frouxos, foram embora, quantos ficaram? 10 o quê? 10 mil. E se os que eram medrosos eram 22 mil, os 10 mil que ficaram eram o quê? Se os 22 mil que eram frouxos foram embora, os 10 mil que ficaram eram o quê? Os corajosos. Agora eu fico imaginando o coração de Gideão dividido, sofrendo pelos 22 mil que estavam indo embora, mas olhando para os 10 mil e esperançosos. Não, mas ainda tem 10 mil. Olhava para os 22 mil indo embora, mas colocando a expectativa, a esperança e a certeza de que com 10 mil ainda dava. Mas Deus disse o quê? Este povo ainda é muito numeroso. Eu ainda tenho que limpar mais um pouco. Eu ainda tenho que separar mais um pouco. Eu ainda tenho que selecionar mais um pouco. Sabe por quê? Porque não basta ser corajoso, não basta ser valente, é preciso algo mais. Por isso no versículo 4, Deus diz: ainda tem gente demais. E mais uma vez Deus vai passar a peneira. Mais uma vez Deus vai balançar a figueira. Você já viu, talvez não pessoalmente, eu nunca vi pessoalmente, mas você já viu em filme e em noticiário um garimpeiro procurando ouro? Normalmente eles estão procurando ouro ali, tem muita água. E eles pegam uma peneira, suspende ali no leito daquela água, daquele rio, dejetos, pedras, pedriscos, areia. E o que ele faz? Peneira. O que não é ouro cai, e o que é ouro fica. Peneira, peneira, peneira. O que é areia cai, o que é ouro fica. Peneira, peneira, peneira. O que é areia, o que é dejeto cai, o que é ouro fica. Às vezes, dentro da peneira ainda fica dejetos. Só que o garimpeiro olha, e tudo que é ouro brilha. No meio daquela peneira ele vê pedra, ele vê areia, ele vê muito dejeto, mas no meio daquilo tudo ele vê ouro. E ele, opa, esse aqui eu estou separando, esse aqui eu estou separando. O que não é ouro, o que não é ouro, o que não é ouro,
mas o que é ouro fica, o que é ouro fica, o que é ouro é separado, porque o que é ouro é escolhido, o que é ouro é precioso, e o que é ouro fica com o garimpeiro. Porque ele separa até encontrar ouro. Deus está separando até encontrar ouro. Só vai ficar o que é ouro. Aleluia, 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 aleluia. E Deus dá direção a Gideão para separar o ouro entre os 10.000. Deus dá uma direção a Gideão. E qual é a direção que Deus dá? Desça com eles até o rio. Desça com eles até o rio. Para selecionar, Deus faz a gente descer. Sabe qual é o problema dessa geração? É porque essa geração só sabe subir. Mas para selecionar, Deus está fazendo a gente descer. É quando a gente desce que Ele separa quem é 300, quem é 9.700. É quando a gente desce que Ele escolhe. É quando a gente desce que Ele separa. É quando a gente desce que Ele escolhe quem é ouro, quem não é. É lá embaixo que Deus escolhe. É lá no pó que Ele escolhe. É lá quando a gente se inclina e desce até o pó que Ele vai dizer e vai selecionar. Você eu escolhi, você eu escolhi, você eu escolhi. Não vai para lugar nenhum, porque foi aqui que eu te plantei. Você eu escolhi. É quando você vai para o pó, é quando você desce que Deus separa. E naquela multidão de 10.000, Deus vai escolher de uma maneira louca. Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu os que não beberam como cachorro. Deus escolheu os que beberam levando a mão à água. Aliás, a mão com água à boca. Os que enfiaram a cara e ficaram lambendo. Ele não escolheu. Mas os que colocaram a mão e beberam, o Senhor disse: são esses os 300 que eu escolhi para esse tempo. São esses os 300 que eu escolhi para um propósito. É com esses 300 que eu vou te dar a vitória, Gideão. Agora nada na Bíblia é colocado à toa. O nosso trabalho, pelo menos os leitores estudiosos da Bíblia, garimpeiro, é entender o porquê de cada coisa, irmão. Se a Bíblia diz que nós não podemos tirar um tio na Bíblia tem propósito. Se a Bíblia diz que nós não podemos tirar nem acrescentar uma vírgula, é porque uma vírgula na Bíblia tem um propósito de estar ali. Por que que Deus não escolheu os que beberam como cachorro? Deus é contra os cachorros? Claro que não. Minha mulher ama cachorro. E muitos de nós também, eu também gosto da minha Meg. Mas por que quem bebe como cachorro não pode ser escolhido? Por que não como cães? A Bíblia não diz quem são esses cães. Preste atenção, Isaías 56:10. Foi pregado esses dias aqui sobre sentinelas. Mas olha o alerta que Deus faz às sentinelas. As sentinelas de Israel estão e não têm conhecimento. Todas elas são como o quê? Cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. Por que diminuiu esse retorno? Eu preguei quase todo dia essa semana. Não deixa eu gritar não. São cães devoradores, insaciáveis. Presta atenção. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagem para si.
Então presta atenção, quem são os cães? Quem são os cães que não podem ser separados para esse tempo? Eu estou pregando a Bíblia. Quem são os cães que não podem ser separados para este propósito? São os que não têm conhecimento. São os que têm boca, mas vomitam a sua alma e não pregam essa palavra. São os que dormem demais. São aqueles que só querem vantagens para si. E infelizmente, a igreja dos nossos dias está cheia disso. Quando não se torna vantajoso para mim, quando não massageia o meu ego, quando não concorda com o que eu quero, quando a minha vontade não é imposta, então não serve para mim. Mas essa palavra está dizendo que também não serve para Deus. Aquele que age entre os 10.000 que beberam água como cães, o Senhor disse, não serve para o propósito que eu tenho para esse tempo. Não serve para o que eu estou para fazer nesse tempo. Então eu vou tirar. Porque o próprio Jesus disse em Mateus 7,6 que Ele não dá e nem quer que nós demos o que é sagrado aos cães. Porque Apocalipse 22,15 diz que ficarão de fora os cães. Então não basta ser corajoso, você também não pode ser um cão. Não importa o valor do seu dízimo, você não pode ser um cão. Não importa a sua posição social, você não pode ser um cão. Não importa qual é o carro que você para lá fora, o que importa é você não ser um cão aqui dentro. Não importa a sua posição eclesiástica, não importa o título que te deram, o que importa é que você não pode ser um cão aqui dentro. Fez que aumentava e não aumentou. Todo mesário faz isso. Eu falei, irmão, preguei terça, preguei quarta, preguei quinta, preguei ontem, preguei hoje de tarde. E o cara pega no botão, não é nem no botão, agora é ali, né? Não é nem mais no botão, é no iPad. Ele passa só o dedo assim e não aumenta. E quando o Senhor separou os 10.000, no versículo 7, com os 300 que beberam a água, levando a mão à boca, o Senhor vai separar aqueles que têm sede. Porque só quem tem sede vai participar desse tempo, do propósito que o Senhor tem para esse tempo. Aqueles que bebem água com a mão levando a boca. Mãos na Bíblia fala de obras. Deus quer ver a sua sede através das suas obras. Eu vou repetir, Deus quer ver a sua sede através das suas obras. Não adianta você cantar aqui, eu acho que nós cantamos hoje, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. O Senhor quer ver essa sede através das suas obras, porque o apóstolo Tiago diz que as nossas obras demonstram que a nossa fé está viva. O Senhor está separando aqueles que têm sede, mas estão mostrando essa sede com as obras. Eu vou repetir uma vez mais o que disse na reunião dos servos: chegou o tempo, passou do tempo de você ficar sentado esquentando essa cadeira. Chegou o tempo de você se levantar e mostrar que você ainda tem fome e você ainda tem sede, trabalhando no exército do Deus vivo. E é com esses 300, e é com esses 300 fiéis, e é com esses 300 sedentos, que o Senhor vai entregar fortaleza nas nossas mãos.
que o Senhor vai entregar o Eusébio nas nossas mãos, que o Senhor vai entregar a Itaitinga nas nossas mãos, que o Senhor vai entregar o Ceará nas nossas mãos. É com esse povo que ainda tem fome, que ainda tem sede, e vai demonstrar isso com obras. Chega o tempo, acabou as férias, irmão. Acabou a licença. Chega. Mas eu cheguei ferido, pois receba cura no seu espírito. Parou, chegou. Eu rasgo hoje esse seu atestado médico, em nome de Jesus. Não, mas eu estou ferido. Se ainda está é porque não quer cura. Então, se não quer cura, vai para o hospital. O Senhor nessa noite está levantando um exército de grandes guerreiros e ferozes. Faca na caveira, é assim, David? Faca na caveira, porque nós vamos contra esse gigante, no nome do Senhor dos exércitos. Os corajosos, também fiéis, que não são medrosos, que são sedentos, com esses que apesar de aumentar a iniquidade nesse tempo e o amor da maioria esfriar, mas tem gente ainda queimando, tem gente ainda querendo, e é com estes que Deus vai entregar os midianitas nas nossas mãos. Agora presta atenção numa coisa. O versículo 8 diz que os 300 que ficaram, presta atenção na Bíblia, para você não dizer que eu estou vomitando a minha alma. Eu estou pregando a palavra. Com os 300 que ficaram também as provisões, os chofares, isto é, as trombetas dos que partiram. Quem está dizendo isso aí não sou eu, é a Bíblia. 10 mil foram embora. Aliás, primeiro foi 22 mil, depois, e deixa aí o texto, Breno, por favor. Esse aí que você estava agora há pouco. Primeiro 22 mil foi embora. Depois 9.700 foram embora. Mas a Bíblia está dizendo. É o Mardoni que está dizendo? É a Bíblia que está dizendo. Mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Bota aí, meu filho. As provisões e as trombetas dos que partiram. Você pode até partir. Eu nunca amaldiçoei ninguém, nem nunca vou amaldiçoar. Você pode até partir, mas se você partir, a provisão vai ficar com quem ficou. O chofar e a trombeta vai ficar com quem ficou. Você pode querer ir embora e eu te abençoo. Vai em paz no nome de Jesus. Mas a provisão que Deus te entregou por causa dessa causa vai ficar com quem ficar. Mas a trombeta que Deus te entregou nessa casa vai ficar com quem ficar. Apóstolo, Deus tira o que dá. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Está na sua Bíblia, como está na minha. Os 9.700 foram, mas antes de ir, entrega a provisão, entrega a trombeta. Sabe por quê? Porque tem gente que aqui até é uma trombeta, mas lá fora vai ser uma corneta. Só vai servir para fazer barulho agora na Copa do Mundo. Tem gente que acha que é trombeta em qualquer lugar. Tem gente que acha que é trombeta debaixo de qualquer cobertura. Tem gente que acha que a provisão veio do seu esforço, ou tolice. Tem gente que acha que a provisão veio da força do seu braço. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Tem gente que acha que a unção está sobre si. Só que se você sai do lugar da promessa e desce para o Egito, Abraão experimentou isso. Presta atenção.
Abraão, Deus colocou ele na terra da promessa. Só que na terra da promessa houve uma crise. E o Abraão, que ainda era imaturo na fé, disse: aqui não tem provisão, eu vou descer para o Egito. E no Egito quase perde a mulher. Se Deus não fala com Faraó, Faraó tinha tomado a mulher dele. Irmão, tem gente que tem promessa, que tem chamado, mas está tão cego que Deus vai ter que falar com Faraó. Abraão, o pai, o homem da promessa, o pai de multidão, o pai da fé, porque não entendeu que a crise era para ele se estabelecer e permanecer na crise. Ele quis sair e desce para o Egito, porque lá tinha provisão. E se Deus não fala com o Faraó, ele tinha pedido até a mulher. Então o Espírito Santo está falando com você. Eu estou falando desde o início. Eu não estou dando nenhuma indireta. É o Espírito Santo que está dando direta ao seu espírito. Cuidado, o tempo de crise não é tempo de você descer para o Egito. Tempo de crise é você se estabelecer, porque no vale ou você é osso seco ou você é profeta. No Egito, Abraão quase perde a mulher. E quando voltou de lá, só trouxe uma concubina que gerou um filho com ele. E o problema está aí até hoje. Se ele tivesse permanecido na terra da promessa, mesmo na guerra, não tinha sofrido os anos que sofreu, e não tinha passado o que passou, e não tinha trazido do Egito o que trouxe. Agora, se já tinha o seu grupo seleto, os 300, os remanescentes, os fiéis, os sedentos, os separados para esse tempo, os separados para um propósito. Mas a partir do versículo 9 o texto diz: ora, aconteceu que naquela noite Yahvé ordenou a Gideão: levanta e desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego nas tuas mãos. Naquela noite, nesta mesma noite, Deus chamou Gideão e disse: se você ainda está com medo, desça. Porque antes de Gideão tinha 32 mil. Depois Gideão tinha 10 mil. Agora, de um universo de 32 mil, Gideão tinha menos de 10%. E quando ele olhou para os 300, ele viu que era pouco. Porque ele tinha colocado a sua expectativa no homem. Sabe qual é o nosso problema? É colocar a expectativa no homem. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo na Kadosh? Tirando toda a expectativa do homem, para que nós coloquemos toda a expectativa nele. Porque nunca foi o homem, sempre foi ele. E Deus vai provar nesse tempo que nunca foi a respeito de nenhum homem, sempre foi a respeito dele. Só que Gideão ainda estava com medo, e quando Gideão ainda estava com medo, o Senhor disse: tu está com medo, Gideão? Então desce. Se você ainda está com medo, Kadosh, então desça. Se você ainda está com medo, hoje é noite de descer. Porque se você descer ao pó, se você descer à oração, se você descer à busca, você vai ouvir o que eles estão falando. Tem coisas que você não precisa estar lá para ouvir. Deus está ouvindo por você. Ah, Jesus. Tem coisas que você não precisa estar lá para ouvir. Deus está ouvindo por você. Tem coisas que você não precisa se justificar. Você tem um Deus que te justifica. Tem coisas que você não precisa se defender. Você tem um advogado e ele é fiel e não cobra honorário. Se você descer, Deus vai falar. Se você agir pelas suas emoções, Deus vai calar, como calou com Abraão. Mas se você descer, Deus vai falar.
E como Ele fala quando a gente desce. E como Ele fala quando a gente se humilha. E o texto continua dizendo no versículo 13, Juízes 7:13. Gideão se aproximou no exato momento. Isso ele desceu. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Gideão desceu no momento exato que um homem estava contando um sonho. Deixa eu dizer aqui, sabe por que você está sonhando tanto? Porque Deus está confirmando o que Ele vai fazer nesse tempo. Eu tenho discernimento de sonho, mas penso num homem que sonha pouco, sou eu. Ou pelo menos eu sonho e não lembro. Mas essa noite eu tive um sonho tremendo com um casal. Entreguei para a filha. E o que Deus me mostrou que vai fazer é lindo, é grande, é maravilhoso, é para a glória dEle. E o sonho diz. E o que o sonho dizia? O sonho dizia que a espada de Gideão, filho de Joás, iria derrotar Midian. Só que Gideão, você já sabe o que significa: grande guerreiro. Só que agora nós temos outra chave no texto. Diz que ele é filho de... E sabe o que Deus quer? E sabe o que significa o nome Joás? Deus tem sustentado. Sabe quem vai derrotar Midian? Verdadeiros guerreiros e ferozes que Deus tem sustentado. São esses guerreiros ferozes que Deus tem sustentado que vão derrotar Gideão, que vão derrotar Midian. Agora se prepare, grande guerreiro. Midian não é pequena nem fraca. Por isso, se você quer sobre água fresca, esse pelotão não é para você. Digo de novo, raspa a cabeça, se encobre com lençol e vai para a Praça da Ferreira. Juízes 7:12 diz assim, ó: os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinha do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade de camelos que eles ali reuniram. Escuta o tamanho do inimigo. Os inimigos são numerosos como uma nuvem de gafanhotos. Suas armas de guerra são numerosas como a areia da praia, que não se pode contar. Esse é o tamanho do inimigo que nós estamos enfrentando. Mas maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. E a minha oração nessa noite foi a mesma que Eliseu fez. Ah, meu Senhor, meu amigo Espírito Santo, que você abra os olhos dos Jazir nessa noite e eles contemplem que há uma multidão de anjos que estão a nosso favor. Maior é, grande é o inimigo, mas maior é o que está conosco do que os que estão contra nós. Eu sinto galopar dos cavalos. Eu ouço o leão. Maior é o que está conosco. Eu vejo fogo. Que os seus olhos sejam abertos como foram de Jazir. A miríade de anjos, a miríade de anjos, a miríade de anjos guerreando em seu favor, Kadosh. A miríade de anjos guerreando em seu favor, Kadosh. Marchando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos. Eu ouço o leão rugir. Eu vejo o fogo das tochas marchando pra guerra.
Não temas, grande guerreiro, maior é que está conosco. Como eu tenho convicção disso. Como eu tenho convicção disso. Como é maior que está conosco. Como eu tenho convicção disso. Como eu tenho certeza disso. Como Ele me traz uma paz que eu não consigo entender. Como Deus me enche de paz nesse tempo, uma certeza clara, evidente, nítida, palpável. É claro que eu sou ser humano, então tem dias que eu me abato. Eu me abati quarta-feira, confessei aqui. Mas na quinta-feira eu já estava como um leão de novo. Porque a cada abatimento Ele me derrama uma chuva de renovo e diz: eu estou contigo, não temas. Eu estou com vocês, não temam. Não se assuste, ó pequena Kadosh, eu sou o teu Deus. Não se assuste, ó pequeno rebanho, eu sou o teu Senhor. Não se assuste, ó exército de valentes, eu sou o Jeová Sabaó, o Deus das tuas guerras, que luta as tuas lutas. Assim diz o Senhor. Não te apavores, eu continuo sendo teu Deus. Ai, arabai, que andarai, minha sua. Não te assustes, eu continuo sendo teu Senhor. Não tenha medo, eu sou Jeová Jireh, eu sou a tua bandeira, ó Kadosh. Não temam, ó pequeno rebanho, eu ainda sou o Jeová Sabaó e vencerei essa batalha. Juízes 7,15 diz assim: assim que Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. O Senhor está falando com este exército. O Senhor está falando com aqueles que são separados para esse tempo, separados para esse propósito. Comece a celebrar de hoje, porque o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou o Senhor. Sabe o que você tem que fazer, Kadosh, diante dessa interpretação? Adorar o Senhor. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Você não tem mais que chorar, Kadosh. Você só tem que adorar. O Senhor entregou Midian nas nossas mãos. É
Deus de guerra, de guerra. Você pode clamar isso mais alto? Senhor dos exércitos. Como um exército, vamos. Deus de guerra e Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos. Deus de guerra, Senhor dos exércitos. Escute. Quando Gideão recebeu aquela revelação, ele fez duas coisas que nós precisamos fazer a partir de hoje. A primeira coisa que ele fez, adorou ao Senhor. E a segunda coisa que ele fez, obrigado, Breno. A outra parte, ele saiu, ele retornou e saiu gritando: levantai-vos, porque Deus entregou Midian nas nossas mãos. Escute, escute, escute. Mediante essa revelação, você vai ter que adorar hoje. Mas a partir de hoje você vai ter que sair. Porque estão dizendo por aí que vai acabar, e você vai dizer: não, o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Estão dizendo por aí que estava dependendo de um homem. Não, o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Estão dizendo por aí que agora é o fim, mas você vai bradar: não, o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Mas os 22 mil que foram embora, o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Mas os 9.700 que foram embora, mas é com os 300 que Deus vai entregar a Midian nas nossas mãos. Deus ainda não tinha entregado, mas Gideão já tinha recebido, irmão. Porque quem é 300 celebra antes de receber. Eu vi uma casa tão linda no meu sonho essa madrugada, irmão, mas era tão linda. E não era para mim, não. E eu sei que eles não receberam ainda, mas eu já estou celebrando a casa. Deus ainda não entregou Midian nas nossas mãos, mas eu já tenho convicção no meu espírito, eu já tenho certeza no meu espírito. Mediante essa revelação, Kadosh, só os 300, nós precisamos sair daqui e bradando: o Senhor entregou a Boa Vista nas nossas mãos, o Senhor entregou Fortaleza nas nossas mãos, o Senhor entregou Eusébio nas nossas mãos, o Senhor entregou Itaitinga nas nossas mãos, o Senhor entregou o Ceará nas nossas mãos. Agora escute, Juízes 7:16. Isso aqui é só para os 300. Já tem 300 aqui sendo cheio. Ele recebeu, teve convicção. Chegou no arraial e anunciou: o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. É porque essa aqui está quente, filha. E olha só a chave aqui, olha só a chave. Essa aqui é só para os 300, tá? Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro.
Quem foi, perdeu as tochas. Quem foi, perdeu a trombeta. Quem foi, perdeu a provisão. O Senhor disse no meu espírito e confirmou do outro lado do planeta, através de um profeta que eu nem conheço, nunca tive com ele, que ele iria tirar da mão dos ímpios e colocar na mão dos filhos. E até o dia de hoje, eu não vi isso acontecer de maneira tão latente. Mas o Deus que eu conheço não mente para mim. Está chegando provisão na mão dos 300 aqui nesse tempo. Está chegando provisão dos altos céus na mão de 300 aqui. Quem foi, vai ter que deixar a provisão. E essa provisão vai chegar nas mãos dos 300 que ficaram. Quando eles se levantaram, presta atenção. Daqui a pouco, quando você se levantar, o Senhor vai entregar em suas mãos trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Daqui a pouco, quando você ficar de pé, o Senhor vai te entregar trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Trombetas e tochas vazias e jarros vazios com tochas dentro. Trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Eu perguntei ao meu amigo Espírito Santo o que significava isso. Trombeta é a sua boca que não pode mais ficar fechada. Não aceite mais as palavras que serão jogadas. Você vai receber uma trombeta nessa noite. Então, quando falarem qualquer palavra contrária, você com voz de trombeta vai dizer: o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Deus está entregando trombeta aqui nessa noite. Jarros vazios com tochas dentro. E eu perguntei ao meu amigo Espírito Santo: como assim? Vazio com tocha dentro? Se está vazio, se tem tocha dentro, não está vazio. Como é isso, meu amigo Espírito Santo? Como é isso? Para mim soou contraditório. Vazio com tocha dentro. Se tem tocha dentro, não está vazio. E como eu sou filho, como você também é, ele disse: ó, bobinho, você não entendeu nada, Mardoni, deixa eu te explicar. Vasos na Bíblia fala de seres humanos. Deus me respondeu: quando os vasos se esvaziarem, eu vou acender a tocha dentro deles. E aí eu disse para o Espírito Santo: então é por isso que alguns não ficaram. É porque não queria se esvaziar. Não queria se esvaziar da soberba, não queria se esvaziar da prepotência, não queria se esvaziar do título. Quando os vasos se esvaziarem, eu acenderei as tochas dentro. Eu não sei se você quer que a tocha seja aí dentro de você. Eu quero. Eu não sei se você quer que esse vaso que é você, esse vaso de barro que é você, tenha uma tocha acesa aí dentro. Eu quero. Mas se você também se deseja, você precisa se esvaziar. Se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar das suas emoções.
Se esvaziar de se justificar. É o que Deus está fazendo comigo nesse tempo. O Mardônio não se justifica. Eu digo, mas Jesus... E eu digo, mas eu tenho muito para falar. E ele... Deus está fazendo comigo como meu pai fazia. Quando eu queria murmurar, só bastava ele fazer uma vez. E graças a Deus também basta só Deus fazer uma... A vontade que dá é... E eu tenho muito pano para as mangas. Muito. E humanamente falando, eu tenho justificativa. Já já você vai se esvaziar. Você vai ter oportunidade aqui. Nós vamos se esvaziar. E Deus vai nos encher da tocha do seu espírito. Ele separou essa noite para encher os vasos com tochas acesas, aqueles que se esvaziarem. Creia nisso. Juízes 7, 19 e 20. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite. É a hora que esse culto vai terminar. Após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas, imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinha nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas, com a mão direita. Exclamaram em uníssono: a espada por Iavé e por Gideão. O texto conclui dizendo que quando os que ali estavam tocaram a trombeta e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a mão direita, eles gritaram. Tochas falam de queimar. Mão esquerda fala de coração, porque a mão é o lado em que está o coração. Então preste atenção. Se você é um dos 300, você precisa queimar, ou voltar a queimar, de amor por essa casa. Se você não consegue mais queimar de amor, é porque você não é um dos 300. Se você não tem mais, se você perdeu o seu coração aqui, é porque você não é mais um dos 300 e está tudo bem. Eu já entendi o que Deus está fazendo. Está separando um grupo para esse tempo. Está separando um grupo para um propósito. Eu já entendi claramente. Eu já entendi de maneira muito nítida. Deus está separando um grupo. Eu queria que todos pertencessem a esse grupo, mas eu já vi que não serão todos. Eu já percebi que não serão todos. Mas os 300 precisam queimar ou voltar a queimar de amor por essa casa. Trombetas fala de anunciar, convocar, proclamar. E a mão direita fala de habilidade e autoridade. Só os que queimarem de amor vão anunciar, proclamar tudo isso com força, habilidade e autoridade. Porque os inimigos tentarão nos calar. E o inimigo não é carne nem sangue, mas é principados e potestades. Eles vão tentar nos calar. Mas aqueles que estiverem queimando de amor por essa casa serão uma trombeta, e com muita habilidade e autoridade vão gritar.
pelo Senhor e pela Kadosh. Pelo Senhor e pela Kadosh. Pelo Senhor e pela Kadosh. Eu só tenho um único apelo essa noite. E é só para os 300. O único apelo nessa noite é para os separados para esse tempo. Eu só tenho um único apelo nessa noite, e é para os separados para um propósito. Se você é um dos 22 mil frouxos, esse apelo não é para você. Se você é um dos 9.700 que, apesar de corajosos, age como um cão, esse apelo não é para você. Mas se você é um dos 300 remanescentes fiéis, se você é um dos 300 sedentos, e está disposto a levantar a sua espada e gritar pelo Senhor e pela Kadosh, então esse apelo é para você. Se você quer gritar só pelo Senhor e não mais pela Kadosh, eu te abençoo. Vá gritar em outro lugar. De novo o Senhor está mandando a gente ir embora? Não. Cada um que vai embora eu sinto, me entristeço e me abato. Mas eu entendi que o Senhor está separando um grupo para esse tempo. O Senhor está separando um grupo para esse propósito. Então, se você quer gritar só pelo Senhor, eu te abençoo. Tenho abençoado muitos nesse tempo. Graças a Deus que tem chegado novos soldados, e pelo que percebo tem muita força. Força nova, força renovada, garra nova. Mas se você ainda está disposto a gritar pelo Senhor e pela Kadosh, então é para você essa mensagem. Porque o que o Senhor nos porque o que nos trouxe aqui, até aqui nesses 13 anos, não é suficiente para nos levar daqui em diante. Você que quer permanecer, precisa gritar pelo Senhor e pela Kadosh, e dizer para Ele: eu quero mais. E dizer para Ele: eu quero reconstruir os muros. E dizer para Ele: eu quero reparar o templo. E dizer para Ele: eu quero reparar o sacerdócio. Eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais pelo ministério que o Senhor me confiou. Eu quero fazer mais pela Kadosh. Eu quero fazer mais pela Boa Vista. Eu quero fazer mais por Fortaleza. Pois o Senhor nos prometeu em João 14:12: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Eu quero convocar os que estão dispostos a fazer obras maiores para Ele. Se você não quer mais fazer na Kadosh, não tem problema. Nós só precisamos dos 300. Se você não quer mais fazer parte, eu te abençoo. Existe um exército separado para esse tempo. Existe um exército separado para esse propósito. Fica de pé nessa noite.